Olá! É educação, é conhecimento, é informação, é ensino médio, é Enem, é programa Eureka, com vocês. Olá, professor Marlos. Olá, professora Regina. Saudação especial para esse ano de 2024, ao vivo e em cores, para todo o território nacional. Exatamente. E nós temos algumas questões que ainda ficaram para ser melhor detalhadas sobre o Enem, sobre SISU, sobre ProUni e ainda sobre redação. Vamos começar sobre o Enem. Enem 2023. Nós temos aí alguns dados que nós podemos novamente detalhar. Nós tivemos quantos alunos inscritos no Enem 2023 e, na verdade, quantos alunos em 2023 realmente fizeram o Enem? Bom, dia 16 de janeiro, professora Regina, foi um dia importante porque os resultados do Enem prometidos, do Enem 2023, aconteceram. Isso 16 de janeiro de 2024. A audiência pública ocorreu no sentido de imprensa. Audiência pública, eu digo, é a resposta à imprensa, mas a divulgação do resultado com as linhas gerais. Os dados foram claros. Houve um acréscimo de alunos inscritos no Enem 2023 em relação a 2022. 3 milhões e 900, vamos arredondar, então quase 4 milhões de inscritos. Não superou esse número. Parte da imprensa chegou a dizer assim, não, mais de 4 milhões. Não chegamos aos 4 milhões. 3 milhões e 900 mil. Houve um crescimento pequeno em relação a 2022. Ponto. Por quê? Isso é verdade. Não se sabe, aí que está. Não se tem a dimensão. Nós fizemos um apanhado crítico, construtivo, deixando bem claro que os 12 dias que o INEP deixa para o processo de inscrição é curto, é um período curto, é muito pequeno. Ou seja, é um prazo muito exíguo. E, por isso, o Instituto Eureka foi até o INEP, a direção básica, nós pedimos audiência com o presidente do INEP, a chefia de gabinete e o diretor de educação básica do INEP nos atenderam e nós levamos esse pleito. Não fomos atendidos. Eles ficaram de estudar, mas não houve isso. Então, um dos motivos é o período curto que inibe um processo maior de inscrições. O lado maior é que, livres da pandemia, por assim dizer, e com uma pequena dose de otimismo a mais, os estudantes do ensino médio, ou os egressos do ensino médio, resolveram fazer o Enem. Então, foi o que você me perguntou no primeiro momento. Número de inscritos, 3 milhões e 900 mil, pouco mais do que isso. Certo. Agora, quantos fizeram o Enem efetivamente? Separe daí 1 milhão e 100 mil que não fizeram o exame nacional. E você terá, então, em torno de 2 milhões e 800 mil estudantes que fizeram a prova. Tá, então... Só que aí, desse ponto, aí que o dado do concreto. O ministro Camilo Santana evidenciou que apenas 46% dos terceiranistas do ensino médio fizeram a prova do Enem. Então, esse dado o MEC trouxe no dia 16 de janeiro de 2024. Significa que 54% dos estudantes que estavam matriculados nas terceiras séries do ensino médio em todo o Brasil não fizeram o Enem. Ou seja, não chegaram ali, aquele momento final. Porque é justamente o que nós indagamos. O ensino médio é um meio ou é um fim? Porque se ele for um meio, e é exatamente a sua função, é essa a função do Enem, ser do ensino médio, ser um meio para se alcançar o ensino superior. Então isso deveria estar bem claro, porque ele é o fechamento do ciclo de educação básica, nos 12 anos, que leva o indivíduo ao ensino superior. Então é meio, mas para muitos é um fim. O mesmo ministro Camilo Santana, nessa audiência, por assim dizer, nessa divulgação dos dados, foi bem claro em estabelecer que, infelizmente, há uma grande evasão e que quase 500 mil estudantes começam o ensino médio, mas não o terminam. Então, se o número já diminuiu, nesses últimos anos perdemos 3 milhões de vagas no ensino médio, coloquem mais 500 mil em torno disso e nós teremos esse número que é escandaloso. 3 milhões e meio de crianças simplesmente não foram para o ensino médio. E o ensino médio está cada vez menor. Então essa é uma equação que o MEC precisa resolver. E aqui é uma equação que o MEC precisa resolver com as secretarias de Estado.
Porque as secretarias de Estado são responsáveis diretas, também junto ao Ministério da Educação. É fácil demais colocar na conta do MEC aquilo que os estados também não têm feito. E os dados de inscritos no Enem desses estados provam isso. Professora Regina, quer saber os 2 estados com menores índices de inscritos no Exame Nacional? Sim, não só eu, como o público Rio de Janeiro e também. São Paulo. Tem curiosidade. São Paulo e Rio de Janeiro. Então, alguns pontos e alguns estados começam a chamar a atenção. Então, Rio de Janeiro, São Paulo. Bem, E o sul do Brasil completo. nós tivemos informações, aliás, foi bastante divulgado na mídia, sobre esses números e também essa possibilidade de uma outra forma de ingresso no ensino superior que não seja exatamente pelo Exame Nacional do Ensino Médio, que é colocado para o país, para ingresso no ensino superior, já há alguns anos. Quantos anos mesmo, Marlos? O Enem tem 25 anos. 25 anos, mas não era a prova para dar possibilidade de ingresso no ensino superior. Esse momento do Enem se deu a partir de 2009. Então, 2009 a 2023. Desde 2009 até 2023. O Enem era a porta de acesso, principalmente dos estudantes com baixa renda. Claro que tem os outros estudantes que também se inscrevem no Enem, fazem a prova e têm o ingresso no ensino superior. Mas aí a grande parte, a maioria, era de alunos com uma renda menor do que os demais. É que o Exame Nacional, ele democratiza o acesso ao ensino superior como nunca se fez no Brasil. Por que nunca se fez? Porque nós sabemos que quando não estavam presentes as cotas, ou seja, as políticas afirmativas, e aqui sempre vai essa palavra, quem não acredita nas políticas afirmativas, leia mais, estude mais. Não é uma provocação, não é um demérito, só que é necessário estudar mais, estar mais ciente de todo o processo de acesso ao ensino superior para entender que o ensino não pode ser elitista. E sem as cotas, o ensino é elitista. Exatamente por quê? Porque sem as cotas, as vagas preferenciais, as universidades eram ocupadas em 80% das suas vagas por alunos das universidades federais, que são gratuitas. Eram ocupadas por alunos com maior poder aquisitivo, que frequentavam boas escolas, que frequentavam preparatórios e que conseguiam lograr o seu êxito. Já o menor índice de vagas, 20%, aí sim, os alunos de baixa renda que escapavam, mas ocupavam os cursos com menor concorrência. Porque nos cursos com maior concorrência, esse índice era muito pequeno. Então, leia-se medicina. Para se chegar em medicina sem as políticas afirmativas, era um caso raro. Vamos pensar na Universidade Federal do Paraná, números exatos, 158 vagas para medicina. Sem as cotas, nós teríamos aí talvez 22 alunos da educação pública, que é a maioria, em contraposição a 136, 134 alunos oriundos das escolas particulares. Então, havia um desnível gigantesco. As cotas vieram para ajudar os alunos com menor condição, dadas suas dificuldades de aprendizagem nas escolas públicas, muitas delas sem o poder de oferecer uma qualidade maior em educação. Por quê? Porque tem as limitações tecnológicas, as limitações físicas. Então, há vários aspectos aí, não é um só. E aqui não é um demérito à escola pública, ao contrário. Aliás, esse projeto social existe para dar mérito à escola pública, mas é falar sobre desigualdade. Então, surgiram as cotas, mas ainda faltava alguma coisa. Faltava abrir a porta para o acesso ao ensino superior. Por quê? Porque quem queria fazer um vestibular, há 15 anos, professora Regina, em uma ou duas ou três faculdades diferentes, precisava pagar e fazer o vestibular em uma destas, 3, 4. O Enem democratiza por quê? Uma prova. Possibilidade de entrar em qualquer universidade pública do país, nas 55 federais, em todas as estaduais. Ou seja, é o grande portão aberto. Existe também uma outra questão que é colocada como justificativa, como uma reflexão, melhor dizendo, sobre o porquê de se fazer uma prova dirigida a determinadas universidades de um mesmo estado para o ingresso no ensino superior. Porém,
não se tem esse leque de oportunidades em várias universidades de todo o país. Mesmo que se diga que o aluno não vai poder, o estudante, não vai poder viajar, ir para outro estado, morar para outro estado para cursar esta faculdade, esta universidade, porque não é no mesmo estado, na mesma cidade da sua família, em que ele não precisará pagar uma moradia, em que ele não precisará pagar a sua alimentação, né? A sua locomoção da residência Sim. para a faculdade. Como você vê essa questão que já é levantada e que já é discutida? Há muitos anos, muitos colegas docentes combateram as vagas preferenciais e o Enem como uma forma de retirar a autonomia das universidades. Já se comprovou que não era isso. É uma outra possibilidade. Claro que em nenhum momento existiu a obrigação de que a universidade adotasse como única forma de acesso. As universidades, e muitas delas, mantiveram os seus vestibulares tradicionais, mas não na totalidade das vagas. Permitiram, por exemplo, que parte das vagas fosse destinada ao Enem. Então, isso serviu muito para que o estudante tivesse duas possibilidades de acesso. Antes ele tinha uma só. É claro que o plural é melhor. Então, hoje ele pode ter duas situações e ele pode também concorrer em cidades, como você muito bem disse, cidades ou estados diferentes. Veja só, Marlos. São oportunidades. E educação é oportunidade. Sim, oportunidades, exatamente. A educação precisa, sim, ser plural, ter diversas possibilidades. Essa é a sua premissa. Veja só, nós temos conhecimento de vários estudantes aqui do Paraná, vamos colocar de Curitiba, que tentaram vestibular, sim, pelo Enem, e alguns não só pelo Enem, mas também pela concorrência ampla, então não apenas pela entrada do Enem, que foram fazer vestibular, eu os conheço, que foram os meus alunos. Foram para São Paulo, foram para o Rio de Janeiro, outros foram para Brasília. Então, já há e mais um detalhe, estes alunos são de escola pública, sim, aqui de Curitiba. É que são possibilidades. Quando se fecha a porta, se deixa estreita a porta, passa pouca gente pela porta, pelo caminho. Quando abrem-se as possibilidades, é aí que está. Não há uma obrigatoriedade, mas você tem como única prova o Enem, que foi a origem dessa nossa conversa, quando você tem uma única prova, ela permite aqui acesso a todos, e isso é maravilhoso. Então, o Exame Nacional cumpre a sua função? Cumpre em parte. Por que cumpre em parte? Porque ele está em descrédito. É necessário que você que está nos assistindo agora compreenda isso. Nesse momento, 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio está em descrédito. Por quê? Porque se nós temos menos de 50% dos concluintes de ensino médio não fazendo a prova do Enem, significa que o Enem está reprovado. O Enem não passaria para o ensino superior. Agora, tem conceito? Claro que sim. Aqui não há um pessimista dizendo assim que não presta e tem que acabar. Só uma criatura tosca diria isso. Ao contrário, essa crítica é construtiva no sentido de algo tem que ser feito de forma urgente, abrangente e consolidada para que o Enem 2024 tenha, estamos falando aqui, 5 milhões de inscritos. Okay. 5 milhões de inscritos. Ok. Nós ainda vamos, chamar agora o intervalo e depois nós vamos ainda tocar em mais alguns pontos do Enem que ficaram um pouco nebulosos, sem entendimento. Já voltamos. Nós, no primeiro bloco, ficamos falando sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2023, os números que foram obtidos, tanto de inscrição quanto de realmente aqueles alunos que fizeram a prova no dia correto e também algumas situações novas que estão surgindo por aí. Marlos, você gostaria de comentar ainda, só para nós fecharmos a pauta Enem? Sim, apenas a pequena participação dos estados, conforme nós citamos. A região sul, nenhum dos estados conseguiu atingir 50% de participação. Então, é claro que as secretarias de Estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná precisam rever seus programas, sua atuação, porque algo pode ser aprimorado. Mais uma vez eu cito, aqui a questão não é o demérito, a questão é deixar bem claro que o estudante deve ter este apoio. Então, as próprias secretarias são competentes para isso,
podem analisar o que fazer para que esse 2024 seja promissor. Porque, precisa ficar bem claro, Enem não é uma proposta de governo. Enem é um programa de Estado. Já está há 25 anos estabelecido. Então isso tem que ficar assim, muito efetivo às pessoas, que é essa porta aberta, portão aberto para o acesso ao ensino superior. E aí não tem nada a ver com os governos que são transitórios e passageiros. O Enem é permanente, como acesso ao ensino superior. Agora, claro, quando a prova é cercada por problemas, aí fica difícil. Por isso esse incentivo nosso ao número 5. 5 milhões de inscritos em 2024. Essa não é uma aposta, não. É uma análise. É uma análise, na verdade um pedido, porque quem ganha não somos nós. O nosso papel continua sendo o de dar voz ao estudante. E o estudante quer fazer um Enem para que ele possa ter uma opção de vida diferenciada no ensino superior. Seja o ensino superior presencial, seja o ensino superior à distância, ambas as modalidades, mas ele pode ter isso. E aqui mais um recado a todos aqueles que são contrários à educação à distância sem a conhecer, sem saber da sua relevância, da sua importância e da sua abrangência. Não estamos aqui discutindo o que é melhor ou pior. Só que também não venhamos aqui simplesmente desmantelar a educação à distância dizendo que ela não serve. Se há instituições ruins em educação à distância, também o há na educação presencial. Compete a quem? Aos organismos fiscalizadores retirar esses locais e não permitir que eles existam mais, porque aí simplesmente o processo se dará pelas melhores instituições, as sérias instituições de educação à distância, de educação presencial. Exatamente, aí nós tocaríamos num ponto bastante delicado, colocando apenas que as instituições de ensino à distância não estão boas, não estão... atendem um professor, né? A questão de não sei quantos alunos com um professor. Eu li recentemente depoimentos de professores que dão aula em colégios e instituições presenciais e colocam assim: e vocês acham que é tão diferente o número de professores que estão presencialmente ministrando aulas em faculdades, em colégios? É muito diferente desse número? Colocando assim, um professor... Vamos lá, citar uma determinada área do conhecimento. Tem professores de sociologia, por exemplo, que tem muitas turmas. Até pela quantidade de aulas de sociologia, por exemplo. Neste âmbito todo, o professor chega, assim, a praticamente alcançar esses números que estão sendo colocados. Então, é uma análise rasa. Sem dúvida, e preliminar, primária, porque não entende o processo. E um grande exemplo também, professora Regina, é o curso de Direito. Curiosamente, as faculdades de Direito são todas presenciais. E o índice de aprovação na OAB é grande a esse ponto? Não, nós sabemos que de cada 10 alunos que são bacharéis em Direito, 8 não conseguem prestar o exame da ordem. Então, quer dizer que alguma coisa está faltando no presencial, vai culpar a EAD. Certo. Por quê? Porque, infelizmente, nós sabemos que há outros incrementos, é lógico, mas nós sabemos que há instituições de ensino superior presenciais que são muito boas a ofertar o curso de Direito. Agora, outras são péssimas. E por isso formam alunos que não estão tão bem preparados assim. Claro, aí tem a problemática da própria prova, da suposta reserva de mercado, é um outro conceito. Mas é só para exemplificar que a defesa da presencialidade como única modalidade não é boa. Aí nós abriríamos o leque para várias situações. Colocando várias situações nesse sentido mesmo. Nós poderíamos colocar, sim, esse número de professores. Um professor, quantas turmas tem? Na presencialidade, exatamente. Na presencialidade. Na educação básica. Quantas turmas tem? Esses professores têm quantos alunos, né? Que têm o contato com esses alunos. Bem, vamos lá então, Marlos. Sobre o SISU. O Sistema de Seleção Unificado. O grande problema do resultado do SISU, e nós já dissemos isso, é bom pensar nas duas faces da moeda, né? Por que pensar nas duas faces da moeda? Exatamente porque quando o SISU foi divulgado de maneira arbitrária,
25 minutos a página ficou aberta e muitos ansiosos viram o seu nome. Sim. E meia hora depois mudou o resultado, uma hora depois mudou o resultado. Houve uma grita, e uma grita necessária. Frustrante para quem achou que havia passado. A apuração precisa ser feita, porque existiu erro. E esse erro traz sempre uma convicção, a ausência de seriedade no processo, leviandade no processo. Então, a oferta de uma única entrada pelo SISU foi a adoção que o MEC teve nesse ano de 2024. Nos anos anteriores, professora Regina, havia dois momentos para ingressar pelo sistema de seleção unificado, que é todos que fizeram o Enem podem entrar, todas, independentemente da situação, todos podem ter essa oportunidade. Havia duas possibilidades, no início do ano e no meio do ano. O Ministério da Educação reuniu tudo numa entrada só e deixou no início do ano. Isso é bom e ruim, não vou entrar nesse mérito agora dessa defesa aqui e acolá. Só que é claro, quando se pensou nisso, alguém deveria já ter dito, escuta, se eu tenho 2 entradas e vou diminuir para uma, o volume de alunos de busca será maior. O meu sistema TI, o meu tecnológico, precisa dar conta, porque a busca será dobrada. O meu sistema está pronto para uma busca dobrada, triplicada, quadruplicada, sim ou não? Isso tem que ser feito previamente. Se não estava, não pode. Mas alguém deve ter dito, sim, está preparado. Mostrou que não, porque existiu erro. Então, quem errou deve ser responsabilizado, sim. Por quê? Porque trouxe um prejuízo psicológico a quem, e nós vimos imagens, o rapaz viu o resultado, a primeira coisa, festa em casa, raspa a cabeça, pinta a cabeça de tudo. Uma hora depois de toda a comemoração, ele vai, não, deixa eu dar uma olhadinha de novo. Não passei mais. E aí? Mas o cabelo vai crescer. Não, isso é muito simplista dizer isso. Então o SISU, aplicado uma única vez, ou seja, uma única entrada, deveria ter sido visto com mais correção. E é claro, 406 mil vagas, isso é muito bom. Somadas as mais de 200 mil no ProUni, as mais de 100 e tantas mil pelo FIES, nós tivemos ali quase 800 mil vagas que são oriundas somente do Enem. Fez o Enem, você tem 800 mil possibilidades. Isso é maravilhoso. Nenhum outro vestibular tem isso. Aí volta a nossa conversa do primeiro bloco. O número de vagas de entrada pelo SISU, ok. Bom. Atendeu a expectativa. Por quê? Porque não há obrigatoriedade, as faculdades oferecem percentual. Vamos aqui olhar para o nosso meio mais próximo, o FPR e o TFPR. A UFPR ofereceu 20% das vagas. A UTFPR, 30% das vagas. Sim. Somadas as duas, nós vamos ter aí em torno de 3 mil vagas pelo SISU. É algo muito bom. É uma possibilidade, é algo muito bom. Então um estudante poderia ter tentado o vestibular e feito o Enem, ele tem 2 possibilidades. Ele inclusive pode não ter saído tão bem numa situação, numa prova vestibular ou no Enem, tem a segunda chance. Então isso é algo importante. É algo importante. Aqui, falando um pouquinho da nossa região, usando-a como exemplo, nós temos 2 universidades federais. Sim. A UTFPR, Universidade Tecnológica, sim, e a UFPR, aqui, na região de Curitiba, federais. Você fez a soma, então. 3 mil vagas. 3 mil vagas. Bem, nós temos mais do que 3 mil estudantes. Sim. Que saem da educação pública. Sim. Falando da educação pública, porque são a educação pública que procura, mas também as universidades públicas, né? Em função de várias razões, mas podemos elencar como a primeira em termos de renda. Mas assim, o que eu queria chegar, Marlos, é o seguinte, se nós temos 3 mil vagas e nós temos bem mais estudantes que vão buscar o acesso ao ensino superior numa universidade pública, aí novamente aquela questão o quanto é importante para o Enem. Porque as 3 mil vagas das universidades federais aqui da região de Curitiba não dão conta Por isso, da demanda. O ProUni também é uma possibilidade, porque lá vem o ProUni também com milhares de vagas em instituições particulares, privadas de ensino, particulares, e que também possibilitarão livremente o acesso sem o pagamento.
Por isso as políticas feitas lá atrás, chamadas como ProUni e ReUni, foram tão relevantes à educação brasileira. E ainda há muitos que contestaram, dizendo que o ProUni não deveria existir porque é dar dinheiro à iniciativa privada. Não, mais uma vez é um raciocínio muito pequeno. Mas ainda tem aquela outra questão. Quando começou o ProUni, sim, a desviar dinheiro público para as instituições privadas. Não é isso. Era um dos argumentos, né? Mas, além dessa questão, também estava beneficiando a quem? A quem seria beneficiado só com o estudante, é o maior o estudante que tem baixa renda. Tem baixa renda. Sim. Então, essas questões também precisam ser colocadas para discussão, para que nós possamos chegar a uma outra, para termos um outro olhar. Justamente. Infelizmente, nós temos essa visão muito restrita, né? Alguns. Felizmente, alguns. Tem uma visão restrita Estreita. E equivocada. Por isso, o programa Eureka há 20 anos. É educação, é conhecimento, é informação. Eureka com vocês. Há 20 anos. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final para esses estudantes que não foram aprovados também. Faça o Enem novamente em 2024. Inscreva-se. É mais uma possibilidade. Agora você já conhece a sistemática da prova, já entendeu o processo. Estude, não caia de paraquedas, porque não adianta. O paraquedas não vai servir. Faça redações. As redações são essenciais. Se você esteve conosco no ano de 2023, você sabe que há um incentivo ao projeto Redação Nota 1000. Foram 60 notas 1000 em todo o território nacional. Ou seja, isso é um número bom, o MEC comemorou, não é bom em hipótese alguma. Se eu tenho 2 milhões de redações feitas e 60 notas 1000, isso significa que é 0,000, muitos zeros, 1. Ou seja, é quase nada. Né? Não dá para viver com essa exceção. O ideal é que nós tivéssemos, sim, 60 mil, 600 mil notas 1000. Aí sim se poderia dizer que o processo caminha de uma forma melhor. Então a mensagem é simples, inscreva-se. E se você está nos acompanhando, é terceiranista, é concluinte do ensino médio, então nem pense duas vezes. Tolice não buscar essa prova. Lembrando que para o ensino público a inscrição ao Enem é gratuita, não paga nada. Muito bem, agradecendo a sua presença mais uma vez. Nós estamos abrindo praticamente os trabalhos do programa Eureka sobre educação, sobre conhecimento, sobre informação. Continue nos acompanhando, que assim você sempre terá as informações atualizadíssimas sobre o acesso ao ensino superior. Até mais.